Solidão. Quando falamos sobre solidão, vem muitos personagens. Pode vir até Gojo, por conta do seu ego, Mob, Sasuke, que eu acho que seria o principal. Porém, existe um personagem específico, que é o que eu quero trazer aqui hoje, que vai complementar muito bem esse ponto. Esse personagem é Lelouch, Code Geass. Quando eu falo sobre estar sozinho, ser solitário, isso engloba mais de uma questão. Lelouch, ele é um personagem que se mantém solitário. O que eu quero dizer com isso? Ele carrega tudo sozinho, mas para a gente ir um pouquinho mais profundo nisso, eu tenho que explicar algumas coisas. A solidão por si só, ela é muito representativa dependendo para quem quer. Pode ser considerado algo como estar sozinho ou se sentir sozinho. Ela abre margem para muitas questões e grandes dúvidas até. Muitos já ouviram daquela frase de estou rodeado de pessoas, porém me sinto sozinho. Lelouch era um grande personagem que se baseava justamente nessa frase. E não só nessa frase, mas ele agia como se estivesse sozinho. Porque suas ações, suas escolhas, suas formas de reagir, grande parte sempre foram carregadas sozinha, sem as consequências por suas ações. Ele demorou para perceber que ele teria que pagar pelos próprios pecados. E o que eu quero dizer com isso? Quando falamos sobre Lelouch, não tem como dizer sobre como ele não carregou tudo sozinho, como ele não carregou o fardo da sua vida inteira sozinho, e como a sua forma de morrer era uma forma de carregar tudo sozinho. Porém, justamente na sua morte, que pela primeira vez ele decidiu apostar nos outros. O que eu quero dizer com isso? Ele entregou uma grande promessa, um grande nome a seu amigo, para que ele fingisse continuar ser ele como o herói zero. E por que isso é importante? Vou tentar explicar de forma bem resumida. Quando carregamos muitas coisas sozinho e não tentamos estender ao próximo, não tentamos encontrar um ponto de apoio, você se mantém solitário. Você está sozinho, de maneira geral, independente de quantas pessoas estejam ao seu lado. Ninguém vai resolver seu problema porque você não conta para ninguém. E às vezes você pode dizer: ai, mas do que adianta eu contar alguma coisa para alguém? Do que adianta eu me abrir com alguém? Do que adianta eu falar qualquer coisa? Se eu não consigo resolver, a pessoa também não vai conseguir. Existem muitas pessoas que vão pensar isso e pensam isso, que são as pessoas que tecnicamente conseguiram se encontrar um pouquinho mais evoluídas intelectualmente, porém não o suficiente para entender as coisas como elas deveriam entender. Muitas das vezes a falta de informação e a falta de inteligência intelectual para algumas questões tornam as pessoas muito mais sensatas do que algumas que já são inteligentes para isso. Porque muitas dessas pessoas que têm muita inteligência emocional acabam negligenciando o essencial, justamente porque não conseguem entender que o mínimo é necessário. E quando eu falo sobre o mínimo, é não estar sozinho. Solidão não é feita para ninguém. Não tente estar sozinho, mas também não tente ser acompanhado de pessoas que você não quer à sua volta. Por que eu digo isso? Muitas pessoas se colocam em grupos, se colocam em situações nada agradáveis só para não se sentirem sozinhas. E essas pessoas, na real, elas estão sozinhas. Ninguém ali se importa com elas. Solidão não é sobre estar rodeado de pessoas. Nunca foi isso. Eu acabei de explicar. Solidão é quando você não está rodeado de pessoas que você precisa. É quando você não tem ninguém a se apoiar. E quando eu falo isso, não precisa ser alguém que vá resolver seus problemas, mas sim alguém que vai escutar os seus problemas. Vai ser alguém que você possa dizer e entender que às vezes o que você está passando realmente talvez não seja tão complicado de sobreviver àquilo. E que muitas das coisas são passageiras. Quando Lelouch comete o seu primeiro delito, onde ele comete seu primeiro erro, onde ele começa tudo desabar, Lelouch não tem ninguém. Lelouch nunca teve ninguém. E as pessoas que estavam ao redor dele, ele nunca viu assim. A única pessoa que ele viu assim um dia foi sua irmã. E nem a ela ele teve a capacidade de contar. Então, por que você se mantém sozinho? Essa é uma pergunta ao próprio Lelouch, a própria você. Por que estar sozinho? Por que você tem tanto medo de procurar alguém decente para estar ao seu lado?
Por que você se mantém preso a situações que você não precisa estar? Lelouch, após errar, ele precisava resolver seus problemas. E ele fez sacrifícios para isso. Ninguém é capaz de mudar nada se não saber sacrificar. E isso serve para qualquer coisa. Você vai continuar sozinho se você não for capaz de sacrificar aqueles que não precisam estar ao seu lado.